Paz do Senhor Jesus, igreja. Que bom que nós estamos aqui nessa noite, né? Louvando ao Senhor. Essa oportunidade é única. Tem um cântico que diz: uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. E nós estamos numa oportunidade de louvarmos ao Senhor, de ouvirmos a palavra do Senhor. E é um privilégio para todos nós, amém, queridos? Nós vamos ler a palavra do Senhor. Quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Capítulo 21. Nós vamos ler o texto, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Evangelho de Mateus, capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 11. Amém? Vamos ler a palavra. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: Dizei à filha de Sião: Eis aí vem o teu rei, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. E então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam, quanto as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: Quem é este? E as multidões clamavam: Este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. Vamos ler novamente o versículo 5. Dizei à filha de Sião: Eis aí vem o teu rei, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de um animal de carga. Vamos orar, queridos? Soberano Deus e eterno Pai, nós estamos aqui, Senhor, prontos para ouvir a tua palavra, Pai. Senhor amado, nós somos totalmente carentes do Senhor, Pai. Nós viemos à casa do Senhor nesta noite, na total dependência do Senhor. Porque se estamos aqui, foi porque o Senhor nos trouxe, Pai. Nós somos totalmente dependentes do Senhor, que é todo-poderoso, porque nada foge do controle das suas mãos, Pai. Nós rendemos graças ao Senhor pela palavra que nós acabamos de ler, Senhor. E pedimos, Pai amado, que agora o Senhor venha trazer discernimento a cada coração, a cada vida, que o Senhor fale conosco através da sua santa palavra. Senhor, que ao sairmos da casa do Senhor nesta noite, Pai, que nós venhamos sair daqui, Senhor, mudados, transformados, libertos, Pai amado, porque nós estamos num culto onde nós chamamos de culto de libertação. E a tua palavra diz: conhecereis a verdade vos libertará. Na área que nós precisamos, Pai, que haja libertação para as nossas vidas nessa noite, no poder que há na tua santa palavra. E humildemente, Senhor, eu me coloco diante de Ti, Senhor, como serva do Senhor, e peço que o Senhor fale ao Teu povo, à Tua igreja aqui reunida, Pai, através da minha vida. Pai, que não saia uma palavra da minha boca que não seja da vontade do Senhor, e que a tua igreja, Senhor, seja edificada na fé nesta noite, para a honra e para a glória do Teu santo nome.
Assim nós oramos e damos graças. Obrigada por estarmos aqui, Senhor, e pela tua presença em nossas vidas. Amém. Podeis vos assentar, queridos. O irmão estava ministrando louvor aqui e ele falou sobre Jesus como sendo nosso mestre. E realmente o Senhor Jesus é o nosso mestre, né? Ele é o nosso Senhor absoluto, Ele é o mestre dos mestres, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Todo-Poderoso, nele está a glória, para Ele é toda a honra, e é por causa dele que nós estamos aqui nessa noite. E nós lemos um versículo aqui 2 vezes, onde fala que Jesus entraria naquela cidade como uma profecia que tinha sido profetizado há muitos e muitos anos antes, montado em um jumentinho, filho de uma jumenta, um animal de carga. E foi assim que aconteceu. Tudo o que está escrito a respeito da pessoa do Senhor Jesus aconteceu, conforme a palavra do Senhor. E aí nós ficamos imaginando, queridos, eu imagino, a pessoa do Senhor Jesus como sendo o Rei dos reis, Senhor dos senhores, Senhor absoluto de todas as coisas, entrando na cidade de Jerusalém e um povo que o precedia e outros que seguiam à frente dele e uma multidão na expectativa da entrada de Jesus em Jerusalém. Então nós imaginamos que o nosso rei, como Rei dos reis, Filho do Deus Altíssimo, o Deus que é dono do ouro e da prata, entraria então em Jerusalém numa carruagem de ouro, toda bordada de pedras preciosas, com uma coroa linda na sua cabeça. Assim a gente imaginava que deveria ser. Mas a coroa que Jesus usou para entrar em Jerusalém foi a coroa da humildade. Jesus é o nosso exemplo em tudo, queridos. Jesus é nosso exemplo para todas as nossas atitudes. E a humildade é uma virtude que todo cristão deveria aplicar todos os dias da sua vida. Jesus é o nosso exemplo para isso. Eu procurei no dicionário, para poder não falar as minhas palavras, o que é humildade. Humildade é uma virtude que nos dá o sentimento de fraqueza. Entenderam isso? É uma virtude que nos dá o sentimento de fraqueza. Ou seja, se somos humildes, certamente nós vamos nos sentir fracos e impotentes diante de determinadas situações e diante de certas pessoas. Seja essa pessoa que está conosco, quem for. Mas se nós tivermos essa virtude, que é a virtude da humildade, nós vamos ter um sentimento de fraqueza, de pobreza. Ou seja, eu sou dependente, eu preciso de alguém. E aqui, no sentido espiritual, nós precisamos de Deus. Amém, igreja? Nós somos totalmente dependentes de Deus. Ser humilde é demonstrar modéstia, pobreza, respeito, reverência, submissão, simplicidade, acatação, singeleza, que é sinônimo de simplicidade. Humilhar-se, você se humilhar diante de alguém, então humilhar-se significa vexar-se, rebaixar-se, abater-se, oprimir-se. Humilhar os outros é menosprezar, é desdenhar ou debochar, é agir com soberba diante das pessoas. É ficar indiferente ou no descaso diante de alguém, seja esse quem for. Bem, nós temos como exemplo de pessoas que ainda ocupam um cargo monárquico, que é a Rainha Elizabeth, que ainda exerce esse poder
na Inglaterra e em alguns outros territórios lá da região. É uma pessoa que rege absolutamente determinados territórios ou país. Se a Rainha Elizabeth for sair pelas ruas da cidade lá onde ela exerce esse poder, passear pelas ruas, sair do palácio ou chegar no palácio, qual que é a nossa imaginação? Antigamente eram carruagens mesmo, que eles andavam, né, toda produzida com ouro, prata, pedras preciosas, e o rei ou a rainha toda pomposa, né, vestida a caráter. E quando passava pelas ruas, as pessoas reverenciavam. E até hoje, quando essa Rainha Elizabeth passa pelas ruas, as pessoas reverenciam ela pelo poder que ela exerce. E eu queria dizer para vocês, meus queridos, que o fato de você ser humilde como Jesus foi, em todas as áreas da sua vida, não vai diminuir o teu potencial. Porque Jesus, ele não se autodiminuiu por entrar naquela cidade, onde certamente a expectativa seria diferente. Ele entrou humildemente montado em um jumentinho. E ele foi exaltado. Quando nós lemos o versículo 9, que fala assim, ó, e as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam, Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Jesus se humilhou, não foi? Ele foi humilde, não foi? Portanto, ele foi exaltado. Então, o que nós precisamos aprender, queridos? Que quem nos exalta é o Senhor, é Deus. O Senhor é que deve exaltar as nossas vidas. Muitas pessoas estão em busca de aplauso, de ser reconhecido, da sua própria exaltação. E, no entanto, a palavra do Senhor fala lá na carta de Tiago, capítulo 4, versículo 10, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele te exaltará. É na presença do Senhor que nós devemos nos humilhar. Então, como assim? Jesus disse assim, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, Jesus está presente todos os dias, não é? Na minha vida. Então, humilha-te na presença do Senhor, Ele está presente. Então, seja humilde 24 horas por dia. É com os seus filhos, é com os seus pais, é com o seu cônjuge, é com os seus vizinhos. É com quem você interage. A humildade é uma virtude que não pode faltar na vida do cristão. Quando nós vemos lá em Gálatas 5:22, o fruto do Espírito Santo, nós vemos lá 9 virtudes que fazem parte do fruto do Espírito Santo. O amor, a paz, a alegria, a longanimidade, a benignidade, a fidelidade, a bondade, a mansidão, o domínio próprio. Nós temos que viver tudo isso para dizermos que somos árvores que produzimos frutos e que estamos realmente atentando e acatando o conselho, a palavra, a orientação e o ensino de Jesus. Agora, essa característica de Jesus, a humildade, que é também uma virtude, também do Espírito Santo, só que não está escrita lá em Gálatas 5:22, tem que existir nas nossas vidas. Nós estamos vivendo, eu chamo isso de uma triste realidade, onde as pessoas, não só as pessoas que não conhecem a palavra de Deus, mas também as pessoas, inclusive, por causa que quando a gente conhece aquilo que é errado e nós fazemos, nós estamos pecando deliberadamente. No meio do povo cristão, uma triste realidade.
O pastor estava ministrando aqui domingo, falando sobre a escolha, né, dos homens, que foi feita por Josué, porque Moisés pediu para que ele escolhesse homens, para que eles fossem para a batalha, quando eles iam enfrentar os amalequitas. E Josué, então, escolheu homens para estarem nessa batalha, e eles foram vencedores por causa dessa escolha. E durante a ministração, o pastor falou sobre isso, sobre nós sermos pessoas avaliadas como pessoas de boa escolha. Queridos, eu e você temos que estar numa lista que Jesus olharia e falaria assim: essa pessoa realmente tem as minhas características. Esta pessoa realmente tem as minhas virtudes. Vive em conformidade com aquilo que eu ensino. E Jesus busca isso em mim e Jesus busca isso em você. No Evangelho de João, capítulo 13, do versículo 1 ao 11, você vai ter uma outra passagem que Jesus exemplifica a sua humildade. Quando ele, reunido com os seus discípulos, se cinge de uma toalha e começa então a lavar os pés dos seus discípulos. É um texto muito conhecido, a maior parte da igreja aqui conhece, e sabem que alguns discípulos questionaram isso. Pedro até mesmo não queria que isso acontecesse. Imagina, o Senhor vai lavar os meus pés? Mas aquilo tinha que se cumprir. Jesus estava dando um ensinamento, e esse ensinamento era de humildade. E Jesus disse para ele que se ele não deixasse lavar os pés dele, ele não tinha parte no reino de Deus. E naquele mesmo texto, Jesus diz assim para eles: vocês me chamam de mestre, me chamam de Senhor, e eu sou. E eu lavei os vossos pés. E eu fiz isso hoje para que vocês façam depois a mesma coisa. Então, quando Jesus ensina para nós essa característica de humildade, que eu não preciso estar toda produzida, toda cheia de adereços para poder entrar num lugar, porque o que é importante para Jesus não é a minha aparência, sim o que está dentro do meu coração. É que eu coloco a nossa posição de homens e mulheres cristãs para tomarem cuidado com a forma de nós nos comportarmos em determinados lugares, até mesmo dentro da igreja. Porque Jesus, ele era humilde, e por ser humilde, ele era obediente ao Pai. E por ser obediente ao Pai, ele foi honrado, ele foi glorificado. E Deus quer exaltar a tua vida, Deus quer glorificar a sua vida, mas é necessário que você seja humilde, a exemplo do Senhor Jesus. Aliás, quando eu pensei eu preciso dar um tema para essa ministração, é ser humilde, a exemplo de Jesus. Será que eu e você teríamos coragem de pegar um pé e sair lavando os pés, literalmente dizendo, das pessoas? Como Jesus fez? E por que eu falo que a igreja está vivendo uma triste realidade, queridos? Porque a gente percebe que no meio cristão, muitas pessoas sustentadas por uma profissão, sustentadas em cima de um cargo, de um título, de algo que Deus lhe deu, estão tomando a posição de pessoas que não agradam ao Senhor. Porque assumem essa posição, porque têm uma tarja de cargo e subestimam as demais pessoas. Se acham o tal ou a tal, né? E nós devemos pensar todos os dias, onde, Senhor, que eu tenho que agir com maior humildade? Porque eu creio que um pouco de humildade todos nós temos. Porque nós temos aprendido da palavra do Senhor, não é verdade? Mas eu acho que Deus quer mais de nós.
Nós temos dificuldade, queridos, em aplaudir as pessoas. Nós temos dificuldade em elogiar as pessoas. Mas nós temos uma facilidade muito grande em criticar. Por que eu estou falando nós temos? Porque eu me incluo nisso. Nós temos que nos policiar, porque nós temos facilidade em criticar as pessoas, em desdenhar das pessoas, em debochar das pessoas, em desmerecer as pessoas. E temos muita dificuldade em elogiar. Muita dificuldade em elogiar. Para sair um elogio da nossa boca, vai uma campanha de oração. E nós temos que nos policiar nisso. Porque o elogio para as nossas vidas tem que vir da parte do Senhor. Tem um exemplo de humildade que eu acho tão bonito, e não é nem citado muito na igreja esse texto, sobre Isabel, a mãe de João Batista. Ela era esposa de um sacerdote, e ela teve uma atitude tão humilde. Ela era prima de Maria, da mãe de Jesus. E Maria, quando já grávida de Jesus, foi visitar a sua prima Isabel. E ao chegar na casa de Zacarias, o sacerdote, esposo de Isabel, ela saudou Isabel. Maria chegou saudando, tipo, boa tarde, Maria, ou boa noite, Maria, ou bom dia, Isabel, aliás, Isabel, saudando ela. Isso está em capítulo 1 de Lucas, a partir do versículo 41, nós vamos ver esse texto que fala sobre essa atitude humilde de Isabel. Quando Maria saudou Isabel, aquela criança que era João Batista, que estava sendo gerado no ventre de Isabel, saltou de alegria. E aí, Isabel olhou para Maria e falou: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. E ela disse assim: de onde me provém isso, que me vem visitar a mãe do meu Senhor? Queridos, Jesus não era nem nascido ainda, Jesus estava no ventre de Maria. E Isabel reverenciou o Senhor. Isabel disse assim: de onde me vem tamanho privilégio que me venha visitar a mãe do meu Senhor? E nós temos o privilégio de estarmos aqui na casa do Senhor, ouvindo a palavra de Deus, quantas e quantas vezes, e nós não reverenciamos o Senhor. Às vezes o povo de Deus fica distraído, fica desatento, fica apegado em outras coisas. Enquanto que toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. É Ele que merece a nossa atenção. Principalmente quando nós estamos aqui na casa do Senhor, a nossa atenção tem que estar voltada para Deus. Sabe, às vezes, nós percebemos muito isso. Que a pessoa que está ministrando a palavra do Senhor percebe a resistência das pessoas por falta de humildade. As pessoas têm dificuldade em assumir os seus erros. As pessoas têm dificuldade em assumir os seus defeitos. Têm dificuldade em assumir os seus pecados. E aí a palavra está sendo ministrada, nós somos capazes de falar assim: meu Deus, essa palavra é para fulano, e ciclano. Menos para mim, principalmente quando a palavra é de exortação. Ou seja, nós temos dificuldade em enxergarmos que nós somos pecadores e nós somos totalmente dependentes desse Senhor maravilhoso ao qual nós servimos. Nós temos que aprender a ser humildes, queridos. Jesus é o nosso exemplo. Quem é o teu exemplo? Quem é o meu exemplo de humildade? A quem eu devo reverenciar?
As pessoas às vezes resistem à palavra de Deus porque acham que aquela exortação não é para ela. É para quem não está aqui. Ou então está sentado aqui, essa palavra está servindo certinho para aquele que está do lado de lá. Falta de reverência à palavra de Deus, de aceitação. Nós temos dificuldade em aceitar a palavra de Deus, em acatar a palavra de Deus como sendo para nós. E nesta noite eu tenho certeza que essa palavra é para mim e para você. Queridos, nós temos dificuldade em acatar conselhos, em acatar sugestões. Nós nos achamos donos da verdade. Nós nos achamos superiores aos outros. Nós temos essa dificuldade. Mas Jesus é o nosso exemplo. Vamos seguir o exemplo de Jesus e sermos humildes? Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Filipenses capítulo 2. Antes de nós lermos esse texto, eu quero fazer um comentário. Esses dias eu li numa página de Facebook, até comentei, de um jovem, uma frase que eu não sei de quem que é, mas eu achei de tamanha verdade, não a verdade de Cristo, mas tem tudo a ver com o que nós estamos aprendendo de Deus hoje. E estava escrito assim no Face desse jovem, até comentei isso. Não viva para que a sua presença seja notada, mas para que a sua falta seja sentida. Então, não tem necessidade de nós ficarmos aparecendo. Toda vez que a gente vai ministrar a palavra do Senhor, queridos, é uma responsabilidade tão grande. Eu peço, Senhor, me esconde atrás da sua cruz. Porque o que tem que aparecer aqui não sou eu, mas é a verdade do Senhor nos nossos corações. Eu não preciso da minha aparência para que Deus me exalte. Porque Deus olha o meu coração. É dentro de mim que Deus está olhando agora. Deus está querendo um povo santo, um povo purificado, santificado, um povo que viva em obediência à palavra, submissa, um povo reverente, um povo atento à palavra do Senhor, um povo que acata os conselhos de Deus. É isso que Deus quer de mim e quer de você, igreja. Nós vamos ler o capítulo 2 de Filipenses, do versículo 1 até o 11. Se há, pois, alguma coisa, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. É isso que Deus quer de nós. Nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós mesmos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ou seja, Jesus era Deus. Jesus é Deus e sempre será Deus. Amém? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Jesus, Deus. Diz aqui no versículo 6. Subsistindo em forma de Deus, não o julgou como usurpação o ser igual a Deus. Versículo 7.
Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Versículo 8. A si mesmo se humilhou. Vamos dizer? A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Isso agradou o coração do Pai. Porque Jesus era Deus, mas ele não preferiu isso. Ele se colocou em forma humana, sofreu tudo o que estava escrito a respeito dele. Foi obediente ao Pai, obediente até a morte e morte de cruz. Versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Jesus Cristo. Queridos, não há outro mediador entre nós e Deus. A palavra do Senhor fala que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o Senhor. É nele que nós devemos confiar. É nele que nós devemos exemplificar as nossas vidas. A sociedade espera isso de nós. Que nós sejamos exemplos de Cristo e que nós tenhamos Cristo como o único mediador e que nós possamos proferir isso para a sociedade onde nós vivemos, que Jesus Cristo é o Senhor. Versículo 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Queridos, isso já está acontecendo. As pessoas estão reconhecendo Jesus. As pessoas estão vendo que não há outro caminho, que não há outra palavra, outra verdade, que não há outra vida que não seja a vida do Senhor Jesus. Quando ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Jesus não tinha passado pela cruz ainda, mas ele já sabia que toda língua confessaria o seu nome e que todo joelho se dobraria diante dele. Porque isso foi colocado pelo Pai. Deus deu esse nome para Jesus. E diante desse nome, nós devemos nos humilhar, nós devemos nos reverenciar, porque a todo momento Jesus pode estar passando à nossa frente. Então nós temos que ter reverência, nós temos que ter submissão, nós temos que ter dentro de nós o caráter de Jesus, obediente ao Pai, humilde, obediente até a morte, como Jesus fez. Eu marquei um versículo para nós lermos aqui em Efésios, eu quero ler para fazer um comentário com vocês. Efésios 4, versículo 1, fala assim, rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, aqui Paulo falando aos Efésios. Na época, Paulo era prisioneiro no Senhor. Por quê? Porque ele estava preso por fazer a obra de Deus. Ele estava sofrendo a causa de Jesus. E ele fala assim, rogo, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno de vocação a que fostes chamado, com toda a humildade e mansidão. Com toda a humildade e mansidão. Olha que conselho aqui que Paulo está dando aos Efésios e que, como está escrito na palavra, é para nós hoje também. Com longanimidade, ou seja, muita paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo, um só Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Deus está em nós. Amém, queridos? Deus está em nós. E para que nós tenhamos esse testemunho para as pessoas que interagem conosco, nós temos que andar como ele andou, com toda a humildade. Com toda a humildade. Jesus foi humilde para que nós fôssemos humildes também. É nele que nós devemos nos espelhar. Jesus é o nosso espelho de mestre, é nosso espelho de pastor, é nosso espelho de Senhor absoluto. Jesus é nosso mestre em tudo, queridos.
Para nós orarmos, eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Pedro. Eu não posso deixar de ler esse texto, que tem tudo a ver também com o que nós já meditamos na palavra. Em 1 Pedro, capítulo 5, nós vamos ler Primeira Pedro, capítulo 5, versículos 5 e 6. Vamos ler o 7 também. 1 Pedro 5, 5, 6 e 7. Rogo igualmente aos jovens, sede submisso aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros, cingivos de toda a humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em seu tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Queridos, por esta frase última que nós lemos, porque Deus tem cuidado de mim e de você. Porque Deus cuida de nós 24 horas por dia, porque Ele nos sustenta, porque Ele é um Deus provedor e porque Ele é o nosso exemplo, vamos ser e viver a exemplo de Jesus. Vamos falar com humildade, vamos caminhar com humildade, vamos ouvir com humildade. Vamos ser humildes nas filas de supermercado, vamos ser humildes com os nossos vizinhos, vamos ser humildes com os nossos superiores e também aqueles que são subordinados, vamos ser humildes com as pessoas, vamos enxergar as pessoas da forma com que Deus enxerga. Porque o valor que nós temos está no Senhor Jesus. É Ele quem dá o verdadeiro valor. Eu tinha colocado antes que a exaltação que nós procuramos está no Senhor Jesus. E, na verdade, é isso. A exaltação que você procura, sabe, em relação a qualquer coisa que você esteja vivendo, está na pessoa do Senhor Jesus. Se Ele olhar para você e se agradar de ti, Ele vai fazer o melhor para a tua vida. Amém? Nós estávamos meditando aqui, eu lembrei de um exemplo de Davi, que está registrado lá em 1 Crônicas, capítulo 29, no versículo 14, quando Davi, depois de todo o povo ter ofertado na casa do Senhor, trouxe tantos pertences, tantas coisas para a construção do templo, Davi teve uma atitude humilde. Ele era rei, ele era rico, ele tinha poder, e ele trouxe muitas coisas também. E aconselhou o povo também a trazer para a casa do Senhor. E foi trazido tanta coisa, que era além do que eles precisavam para a construção do templo. E nesse versículo, Davi fala com o Senhor dessa forma. Quem sou eu, Senhor? Ou quem é o meu povo, para que possa te dar voluntariamente todas estas coisas? Porque tudo vem de ti. Das tuas mãos nós temos, e das tuas mãos nós te damos. Então, queridos, para nós sermos humildes, nós temos que reconhecer que tudo que nós temos, foi Deus quem nos deu. Se você tem uma boa faculdade, se você tem um título, se você tem um cargo que você exerce, se você tem um ministério, se você tem uma profissão, se você tem uma família, se você tem um bem, uma propriedade, o que você tem, sei lá o que você tem, aquilo que você tem, foi Deus quem deu. Tudo foi Deus quem deu, tudo pertence ao Senhor. Vamos reconhecer isso, queridos, vamos ser humildes. A ponto de falar, Senhor, quem sou eu? O que seria de mim? Se eu tenho para ofertar, se eu tenho para dar, se eu tenho vida, se eu tenho saúde para ir e vir, se eu tenho proteção, se eu tenho livramento, se eu tenho sustentação física, tudo que eu tenho. Se eu tenho voz para falar, olhos para enxergar,
Tudo é o Senhor quem me deu. Tudo é o Senhor quem te deu. Glorifique ao Senhor. Sabe, queridos, nós devemos nos colocar na total dependência do Senhor e reconhecer que sem Ele realmente nada podemos fazer. Jesus disse isso. Sem mim, nada podeis fazer. E cada dia mais que eu vivo, eu concluo isso. Sem Deus eu não posso fazer nada. Eu não posso dar um passo na minha vida sem Jesus. E nós temos que reconhecer isso. E reconhecendo isso, certamente nós vamos agir com humildade. De repente você veio da sua casa hoje, às vezes descontente com alguma coisa, com alguma pessoa, mas às vezes está faltando humildade da sua parte, para você reconhecer aonde que eu estou errando. Qual que é o meu pecado? Qual que é a minha falha? No que eu estou resistindo? Será que nós não estamos precisando nos humilhar? Eu não sei qual é a necessidade que você está vivendo. Eu não sei qual foi o propósito que te trouxe à casa do Senhor nesta noite. Mas eu sei que nesta noite o Senhor quer que eu e você tenhamos essa virtude chamada humildade. E que junto com essa humildade virá a exaltação do Senhor para as nossas vidas. É aquilo que você está precisando, meu querido, minha querida. É aquilo que você está precisando virar para a tua vida, mas para isso é necessário que você se humilhe. Que você se coloque na dependência do Senhor. E nós vamos fazer isso agora através da oração. Quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós? Se não for o Senhor nas nossas vidas? Vamos nos render ao Senhor? Mesmo sentados, eu queria que você curvasse a sua cabeça para nós orarmos. Soberano Deus e eterno Pai, aqui está a igreja do Senhor, Pai. E nós sabemos, Pai amado, que o Senhor não conhece as nossas vidas pela nossa aparência. O Senhor conhece o nosso coração, é a intenção do nosso coração. Pai, o Senhor conhece a expectativa de cada vida que adentrou esta casa de oração esta noite, Pai. O Senhor conhece a necessidade de cada um, desde o menor ao maior, da sua filha, do seu filho. Pai, o Senhor conhece e sabe o que o teu filho, o que a tua filha veio buscar através da palavra do Senhor nesta noite, Pai. E nós sabemos, Pai amado, que a tua palavra é que liberta. A tua palavra traz cura, a tua palavra traz salvação. A tua palavra sara as vidas. E às vezes, Pai, o sarar das nossas vidas está em nós mesmos, Pai, porque nós precisamos nos submeter a Ti, Senhor, sermos humildes, primeiramente diante do Senhor, mas também diante das pessoas. E eu sei que essa virtude está falhando em nós, Pai. Eu sei que essa virtude está falhando em mim, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor derrame uma unção poderosa sobre a tua igreja nesta noite, Pai. Trazendo, Senhor, essa virtude da humildade. Para que através da humildade, diante do Senhor e das pessoas, venhamos alcançar a exaltação que o Senhor tem para cada um de nós. O Senhor exaltou o seu filho, Pai, por causa da obediência dele, da submissão dele, da humildade dele. E nós somos considerados filhos do Senhor. E sabemos, Pai amado, que quando nós nos tornarmos totalmente obedientes, reverentes, submissos ao Senhor, dependentes do Senhor, agindo com humildade em todo tempo, em todo lugar, o Senhor agirá a nosso favor, Pai, e nos exaltará. Nós te agradecemos desde já por isso, Senhor. Ajude-nos, Pai, a sermos humildes na nossa casa, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, netos, com os nossos irmãos, com os nossos parentes, amigos, vizinhos. Ó Deus, tira toda a tarja, Senhor, meu Deus, de arrogância, de soberba de sobre nós. Pai, limpa-nos, purifica a tua igreja disso, Senhor, porque o Senhor não se agrada da arrogância, o Senhor não se agrada da soberba, mas o Senhor dá graça aos humildes, diz a sua palavra. Faça da sua igreja uma igreja humilde, Pai. Uma igreja que reconhece o Senhor como o único e suficiente Salvador. Uma igreja que fica na expectativa das bênçãos celestiais do Senhor, Pai.
Porque são tantas as promessas de bênção sobre as nossas vidas, Pai. E eu creio que nós só não recebemos porque recorremos pouco a Ti, Pai. Porque quando nós recorremos ao Senhor com humildade, com o coração sincero, o Senhor entra com o socorro bem presente nas nossas vidas e nos abençoa. Pai amado, com o Teu poder, Pai, manifesta a Tua glória nesta noite na vida de todos que adentraram a Tua casa, Pai. Pai, liberta pessoas aqui, Senhor. Cura, Senhor amado, sara, muda, transforma, Senhor amado, para que o Teu nome seja glorificado. A Tua palavra diz, tudo é possível àquele que crê. Pai, que a Tua igreja esteja crendo nesse momento, Pai. Para ter a certeza que se tornar humilde como Jesus foi, o Senhor nos exaltará. Pai, com toda a humildade, eu me apresento diante do Senhor e peço, Pai, que a humildade que falta em mim, eu tenho certeza que está no Senhor e eu a busco nesse momento, Pai. E faço, Pai, questão que o Senhor me abençoe nesta noite e abençoe a Tua igreja, Pai, derramando a unção da humildade. Que nós sejamos humildes a exemplo de Cristo todos os dias, em todo tempo e lugar. Assim eu oro, Pai, como igreja do Senhor. E já te agradeço pela igreja, por todos aqui presentes, pelas famílias aqui representadas, Senhor. E que o Senhor realmente, Pai, seja digno para todas as pessoas que estão aqui presentes de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Porque só o Senhor, Pai, é merecedor disso. Em nome de Jesus nós oramos. Crendo na resposta do Senhor, já te damos graças, Pai. Porque o Senhor disse, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, pedireis a este monte, lança-se daqui para lá, e isso vai suceder. E se a falta de humildade for este monte, nós lançamos fora hoje, em nome de Jesus, e pedimos a Ti, Senhor, que esta igreja seja uma igreja santificada pelo Senhor, humilde, a exemplo do Senhor Jesus. Nós oramos dando graças. Amém. Graças a Deus. Amém. Queridos, domingo foi o dia do pastor. Quero fazer uma confidência para a igreja. E eu fiquei ali do lado do meu esposo. Sabe quando você fica assim, dá um passinho e volta, porque eu queria vir aqui na frente para comunicar à igreja, né, que era dia do pastor, para chamar a igreja para estar orando pelo pastor Francisco, pela Márcia, pela sua família. Porque já que temos esse dia, por que não, né, aproveitarmos para orarmos pelo pastor? E eu, por várias vezes, pensei em vir, mas eu me segurei. E uma das coisas, por que eu estou falando isso? Porque nós temos muita cisma de sermos criticados. Por causa de que alguém possa falar assim, está querendo se aparecer. E eu quero dizer para a igreja que não tenho isso comigo não, queridos. De forma nenhuma. Mas eu fui embora me cobrando por não ter feito isso. Por medo de ser criticada e de ser apontada, eu me privei de fazer algo que estava no meu coração. Não são todos que estavam aqui domingo que estão aqui essa noite. Mas já que eu estou aqui na frente, eu queria pedir para que o pastor Francisco estivesse aqui, a irmã Márcia. E nós vamos fazer uma oração para abençoar a vida do pastor, o ministério dele. Eu creio que o pastor Francisco, desde que ele assumiu esse ministério, ele tem dado de si todo esforço, orando, intercedendo, visitando, ajudando, auxiliando, ouvindo. E nós temos que orar por ele. Quando o pastor esteve aqui, nós já estávamos, quando ele veio pela primeira vez, nós já estávamos na igreja. E o pastor estava falando sobre escolher pessoas. E eu me senti privilegiada, porque nós estamos com o pastor desde o começo do ministério dele. Desde lá, ele ora por nós, mas nós também estamos orando por ele. E nós queremos que esse ministério cresça.
E nós queremos que vidas e mais vidas se acheguem ao Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus é o único meio de salvação. E a cidade de Fernandópolis precisa saber disso. E nós, como igreja, temos que abençoar o pastor, através da nossa oração, para que ele venha prosseguir nesse ministério que Deus deu nas mãos dele. E nós vamos demonstrar isso através da nossa oração, que o pastor Francisco não está sozinho. Nós estamos com ele. Nós vamos orar. Amém? Eu queria que você agora ficasse de pé, que você levantasse a sua mão para abençoar a vida do pastor. Estendesse as suas mãos assim e faça uma oração sincera, queridos. Seja humilde. Aquilo que você quer para você, peça para o pastor Francisco. Peça para a Márcia, para os seus filhos. Nesse momento, faça dessa oração uma oração sincera. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Nós somos gratos a Ti, Senhor, pela vida do pastor Francisco, por todos esses anos, Pai, que ele tem desempenhado o ministério que o Senhor colocou nas mãos do Teu filho, Pai. Nós Te louvamos pela vida da irmã Márcia, Senhor, meu Deus, pelos filhos deles, pelo Mateus, pelo Vinícius, pelo Dani. Te louvamos por esta família, Pai, que tem trabalhado na obra do Senhor, no reino do Senhor, Pai. Te louvamos por tudo que já foi feito pelas mãos do Teu filho, Pai. E por aquilo que ainda o Senhor vai fazer através das mãos do Teu filho, Pai. E nós Te pedimos que nesta noite, Pai, o Senhor levante aqui na igreja homens e mulheres, Pai, dispostos a ajudar o Teu servo, Senhor, meu Deus, nesse ministério que lhe foi confiado. Deus amado, Deus querido, que o Senhor abençoe e proteja o Teu servo, na sua saída, na sua chegada, sempre, Pai, em todos os dias da sua vida. Que o Senhor os proteja de todo mal, de todo perigo, de todo homem mau, de toda enfermidade. E que o Senhor abençoe abundantemente, Pai, o Teu servo, Pai. Em tudo que ele pôr as suas mãos, ele seja bem sucedido. Pai amado, Pai querido, como igreja do Senhor, Pai, nós declaramos a bênção do Senhor em todas as áreas da vida do Seu filho, do Seu servo, para hoje e sempre, Pai. Enquanto, Pai, o Senhor preservar a vida deles, que o Senhor seja com ele e que o Senhor venha exaltar o ministério dele para a honra e para a glória do Teu santo nome. Pai, que vidas aqui, Senhor, sejam levantadas para auxiliar o Seu filho no ministério que o Senhor deixou para ele. Assim nós oramos, abençoando a vida do pastor, da Márcia, da sua família, em nome de Jesus. Profetizando a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo sobre eles. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Obrigada, pastor.